Tivemos um problema técnico aqui. Infelizmente, a primeira parte, nesse primeiro momento aí da live com Ari Colares, ele não ficou gravado. Mas estamos aí novamente, vamos aguardando a volta de todos, né, para a gente bater esse papo 100%. Vamos lá, Ari! Deixa eu te chamar aqui novamente. Vamos aguardando. Oi, Léo. Grande, Ari. Mudei de lugar aqui para ver se por acaso era isso. Não, tá tranquilo. Mas o que eu falo que da internet, né? A gente vai fazer, eu já fiz várias lives aqui. O dia que eu fiz com o Bob Silva, Robertinho Silva, com o pessoal. Cara, tem dia que para, tem dia que não grava. Essa primeira parte com a sua história é lindíssima. Também provavelmente não deve ter gravado, mas vamos daqui, vamos seguindo aí, porque né, a gente vai mandando bronca. Mas eu tava falando aquela hora, né, sobre essa questão do ensino, do estudo. O fato de você ter começado também com um grupo, ter desenvolvido todo esse conhecimento, essas vivências que a gente chama in loco, né? Igual você vê aqui para Minas, que eu sou de Belo Horizonte, os congados aqui, os reinados, tem muita festa no interior. Isso aí ajudou a fortalecer também essa base só para quando chegou nessa parte teórica de você já ter uma visão mais expandida? Uhum. Foi isso. Porque assim, eu tive a sorte de ter ali nesse grupo, né, que era o Abaçaí, o mesmo diretor do grupo, o Toninho Macedo, era um grande educador. Uhum. Então, ele tinha... A gente, ao mesmo tempo, tinha uma forma de prática ali, de compartilhamento de saberes, que era muito horizontal, muito natural. Uhum. Ele também acabava orientando muito a gente. Não, mas na próxima vez ensina mais desse jeito, daquele jeito. Ele ia sempre dando umas diretrizes, assim, do ponto de vista pedagógico, né? E aí, quando Uhum. você vê, depois de, sei lá, de 5 anos, eu já estava dando aula junto com o pessoal, né? Uhum. O grupo fechava umas performances nas periferias aqui da Grande São Paulo, Sim. ou na região mais central, em coisas, em projetos do Sesc e tal, fechava performance e oficina, de repente eu estava junto dando oficina. E sempre com esses mais velhos também junto, e aí, pô, aos poucos eu fui tendo cada vez mais autonomia, e de repente eu estava já dando oficina fora dos trabalhos do grupo. Da mesma Uhum. maneira, nos primeiros trabalhos que a gente fazia, eram espetáculos de teatro com música e dança ao vivo, e eu estava lá atuando, estava dançando, estava cantando, estava tocando tudo junto, e de repente também a gente começava a fazer uns espetáculos só de música, que eu também já fui puxado para tocar e cantar. De repente a gente começou a ter um repertório de danças tradicionais, que a gente começou a ser solicitado para fazer espetáculos só de danças. Aí a gente desenvolveu um balé folclórico, o Abaçaí Balé Folclórico de São Paulo. Então a gente fazia Uhum. um panorama, assim, a gente chegou a fazer espetáculos grandes, para grandes projetos, plateias muito grandes, assim, que era com danças do Pará ao Rio Grande do Sul, sabe? Fazia um recorte, assim, com uma representatividade, assim, de várias regiões. E, 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 e aí sempre era um estudo muito interessante. Muitas dessas manifestações a gente tinha aprendido nas comunidades. Uhum. Outras a gente aprendia estudando por meio de vídeos que colegas do Toninho, o Toninho era um estudioso, é ainda um estudioso de cultura Uhum. popular, e ele tinha conexão com outros estudiosos assim do Brasil. Então, sei lá, lembro quando eu aprendi maracatu, né? Eu já sabia umas levadas assim, mas aí a gente estudou muito um vídeo que era do maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu. Então eu Uhum. decupava tudo que tinha naquele vídeo, assim, sabe? De ver como é que as pessoas dançavam, eu aprendi os passos, né? A relação de determinados passos com os toques. Eu ficava aprendendo Uhum. os passos e aprendendo as cantigas e aprendendo os toques, para depois compartilhar para a galera ali, para a gente ensaiar um número. E a gente fazia uns números, assim, sabe? Um número de maracatu, um número de congado, que era um congado que a gente fazia, que era misturado, tinha elementos de congado de Minas, tinha elementos do congado de São Paulo, né? Uhum.
teve uma época que a gente fez uma sequência só de congado de mineiro, a gente fez uma sequência de Oh, que legal. Moçambique. Então tinha um Moçambique e um terno de Congo, assim, no mesmo bloco, assim, do Que espetáculo. legal. E aí eu fui muitas vezes para Belo Horizonte para ver umas festas, né, nos reinados aí da periferia mesmo de Belo Horizonte, ou da Sim. grande Belo Horizonte. E ali eu também decupei, assim, sabe? A gunga e o jeito de corpo de quem toca a gunga, sabe? Saquei que tinha um movimento de corpo que estava por trás das gungadas, sabe? Do Serra Baixo, um movimento em 3, pá, 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 e no Serra Acima, um movimento pá, 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 pá. Aí eu fiquei aprendendo os passos, aprendendo as gungadas, queria uma sequência didática, assim, para ensinar a galera Que legal. a tocar gunga. Na época, até um grande pandeirista, um grande percussionista chamado Douglas Alonso. Você não Douglas conhece? Alonso. O Douglas, Conheço. que era meu aluno, que também levava os alunos lá para o Baçaí. O Douglas que fez as gungas. Que Ele tem legal. muita habilidade, assim, ele fez as gungas pra gente. Poxa, Tipo, que 30 bacana. pares de gunga, assim. A gente fez um número com mais de 30 pessoas gungando, assim, foi... Então, Nossa, que lindo, hein? isso tudo em paralelo, nessa fase aí, eu já estava tocando com um monte de gente, viajando para vários lugares do mundo, com vários tipos de sons, de MPB, de música instrumental, mas ao mesmo tempo estava lá no balé folclórico, nessa fase o grupo já não era mais de teatro, era no balé folclórico. Então eu sempre fiquei nessa dualidade, assim, né? De estar sempre em contato com a cultura tradicional, tá aprimorando assim os idiomas, né? Porque para mim cada ritmo desses é um idioma musical específico, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem a música como uma linguagem universal, mas só que regionalmente a gente tem idiomas musicais. Se a gente for pensar do ponto de vista da linguagem, eu penso na linguagem e penso nos idiomas. Então você fica aí 20 anos, 30 anos, sabe, praticando congado, escutando, convivendo de alguma maneira com os grupos, aí você vai afiando cada vez melhor, afinando cada vez melhor o vocabulário, né, desses idiomas. Você ficar décadas tocando maracatu, décadas tocando ijexá, décadas tocando barra-vento, né, sempre bebendo na fonte, você vai sacando cada vez melhor como é que é mesmo a pronúncia, né, e vai ficando cada vez com mais facilidade de também subverter isso para fazer experiências estéticas a partir disso, né? Fazer em compassos ímpares, fazer misturas, fusões, né? Lidando de uma maneira mais pelo hibridismo, mas mantendo ali elementos, né? Sim, eu ouvi até você falando numa entrevista falando sobre a questão da música, ela no contexto cultural e regional dela, ligado sempre a uma questão da dança, né? Sim. Que aí, isso aí é importantíssimo, né? Para mim é fundamental. A gente percussionista, né? Quando a gente está tocando samba, a gente tem que lembrar que a gente está tocando a dança samba. Sim. Quando você pensa na valsa, você pensa numa dança, né? Quando a gente pensa no samba, a gente tem que pensar que é uma dança. São as danças brasileiras, né? Sim. Ou seja, o ritmo ele não é música só. Ele é música e é movimento, né? Então você tocar, né? Aliás, assim, eu conheço um monte de percussionistas que tocam maravilhosamente bem e não tem um approach assim com a dança. Não tem problema, entendeu? Mas na minha maneira de pensar, o ideal é que a gente consiga dançar os ritmos que a gente toca. Que legal. Entendeu? Ou seja, para mim, e outra coisa que eu também, com o passar dos anos, eu fui deixando cada vez mais consolidado no meu entendimento, que assim, eu lembro que quando eu aprendi os toques, né, eu lembro assim, sei lá, ia para os interiores assim, convivendo com grupos tradicionais, aí tinha lá um zabumbeiro, sei lá, um cara tocando uma caixa de folha de reis assim, muito swingada. Eu não ficava olhando para a mão dele só, para as mãos dele só. Eu via que o corpo dele tinha uma pegada junto. Então, eu tentava absorver o movimento do tocador. E aí tem uma coisa que, para mim, é uma chave importante, que é um pré-passo. Então, quando você pega, por exemplo, um tocador de alfaia no maracatu, o movimento básico dele, o tocador da pesada,
o movimento básico dele parece com o movimento do dançarino do maracatu. Uhum. Porque o corpo recebe ali um reflexo, quer dizer, o corpo recebe um impulso de som, e aí ele tem um reflexo, ele tem uma resposta de movimento que tem a ver com aquele som. Seja o tocador ou o dançarino. Como o tocador está na performance ali do play, ali do tocar, então ele não vai desenvolver um passo necessariamente. Mas tem uma essência do passo que ele está tocando, que ele está fazendo. Do mesmo jeito, um sambista. Tem um jeito do corpo do sambista, que é aquele pré-passo que eu chamo, ele está no tocador e ele está no dançarino. Sim. Então, para mim, tem uma chave importante, né, para a performance do percussionista, quando vai tocar esses ritmos, essas danças, que é esse movimento corporal. Né? Para mim, assim, aprender uma levada de samba, aliás, aprender samba não é aprender uma levada de samba. Aprender samba, sabe, é conviver muito, é mergulhar muito nesse idioma samba, que é um idioma que também tem vários sotaques, né? Não é uma coisa só, né? Mas, de qualquer maneira, é você entender que ele não é só a percussão, né? Ele não é só um padrão que você põe na cabeça e aí você vai tocar imóvel, né? Como se fosse assim, você tem uma coisa na sua memória e aquilo vai direto para a mão. Né? Você não vê um sambista tocando assim. O sambista sempre tem alguma coisa a mais. Tem um movimento, sabe? Tem uma alegria. Para mim, você tocar um ritmo desses é você trazer ali para sua performance uma história desse ritmo. Entendeu? Sim. Então tem um contexto. Né? Tem uma cultura que é muito profunda que está por trás disso. Então não é aprender só uma levada. Claro que a levada vai ser uma porta de entrada. Só que você tem que aprender muitas melodias desse ritmo. Você tem que ouvir muito samba. Você tem que tocar muito samba. Dialogar muito com as melodias. Tem que ter repertório. Né? Claro que isso é uma construção da vida inteira. Mas só para as pessoas não terem a pretensão de aprender, pá, pum, peguei, já sei, já sou sambista. Não. Né? Você tem que entender o samba como ele é nas comunidades, o que é o samba para as pessoas, sabe? Quanto mais você trouxer de repertório, tanto de melodias, quanto de convivência com as comunidades, o que significa o samba para as comunidades, aí você vai tocar, você vai trazer mais força para aquele seu toque, entendeu? Sim. E essa força não é necessariamente um virtuosismo técnico circense, muitas vezes, entendeu? Né? Não quero ser preconceituoso em relação a isso, mas eu acho que você vê pessoas tocando muito bem, com profundidade, com pouca nota e com muita nota. Do mesmo jeito, você vê pessoas tocando sem profundidade, tanto com muita nota quanto com pouca nota. Então, não é só muita nota, entendeu? É profundidade, sabe? E essa profundidade é com o mergulho na cultura desses ritmos. Sim. Poxa, belas palavras aí, ó, do nosso mestre aí, Ari Colares. E você vê que o público mesmo, né, gosta de, você citou o samba aí, se a pessoa tá ali tocando, tá aqui durinha, o pessoal já fala, cadê o gingado, cadê a malemolência? É o que eles chamam de gingado e malemolência. Pois é. Exatamente. Exatamente. Tem o gingado. O gingado tá no corpo. Tá. O gingado, para mim, nasce. Verdade. Eu tô vendo aqui o pessoal, Ari, o pessoal, né, várias mensagens aqui. Vai passando rápido aqui, né, galera? Eu tô vendo, é sempre um professor, tudo que fala é sempre um ensinamento, a galera mandando o salve. Deixa eu só mandar um salve aqui pro pessoal, rapidão. Opa. Escola de Percussão, minha querida, Landão, Vidili continua aí firme e forte, Glória, Renata, Regi, Társila, Caterine, Marcos, Maria, Lívia, Lúcia, Barreto, Marcos, Toninho, Ana Gamper, Cristiano, Wesley, tá passando mais gente aqui, Bruno, deixa eu ver se o Bruno Tradição também. Tem
tá passando muita gente, pessoal do meus queridos do Bora Pandeirar, sejam todos bem-vindos. Eu vou sempre dando esse toque, galera, ó. Aqui a gente brinca, Ari, que é o seguinte, tem um coraçãozinho aqui do lado que eu falo que é o treino do rolo do pandeiro. O dedo fica durinho aqui, ó. Vocês vão chegar no coração e vão rolando esse coração, que aí vai mandando a live para mais pessoas aí. Muito Mas, bom, muito bom. Ari, dentro dessa construção, né, toda sua aí, desse trabalho lindíssimo, como é que você foi, seu período, lógico, cada época de um jeito, mas estudando, você é daqueles que gostava de marcar horário, vou estudar tantas horas por dia, tal, ou não, era de acordo com o que dava, com o que sentia, gosta de estudar com música, sem música, mais partitura, não? Como é que é seu estudo? Ó, primeiro que assim, na fase que eu rendi mais nesse sentido, quando eu estava podendo me dedicar mais, né, quando eu já não estava mais trabalhando no banco 8 horas por dia, quando eu estava trabalhando num programa de televisão de bonecos, aí eu pagava Coisa minhas linda. contas com esse programa e tinha tempo para estudar. E aí Uhum. eu marcava horário mesmo. Para mim sempre tinha assim, horário de estudar pandeiro, né, horário de estudar conga, atabaque, né? Aos poucos eu fui desenvolvendo um jeito ali e depois dando aula, né? Eu fui vendo as dificuldades dos alunos e fui também exercitando com eles esse critério de como estudar, né? Uhum. Então, para mim, é sempre importante ter um caderninho com o registro do que eu estudei naquele dia. Ó, bom Entendeu? toque. Um Uhum. registro do que eu estudei no dia. Porque às vezes, assim, sei lá, você tem. Que são. Diferente de, sei lá, você é violonista, você tem o instrumento, é sempre o mesmo. Aí você tem um Uhum. repertório de exercícios técnicos e de músicas que você vai tocar, né? Se você é um cara da música popular, você vai tirar músicas também, né? Tem coisa pela partitura, tem coisa que é tirar, né? Mas você tem, de qualquer maneira, você tem lá a prática do repertório e a prática de técnica, né? Sempre no mesmo instrumento. Pra gente, Sim. com muitos instrumentos, né? Instrumentos que já existem, instrumentos que a gente inventa, né? Como é que você faz para controlar isso, né? Primeiro que assim, logo que eu comecei a virar profissional, eu baixei minha bola e falei, meu, não dá, não vou conseguir estudar música africana pra caramba, não vou conseguir estudar darbuca pra caramba, não vou conseguir estudar tabla como eu gostaria, não vou conseguir estudar bateria, não, porque eu sabia, eu falei, vamos lá, qual é o recorte, né? Qual é o recorte de Uhum. estudo e qual é a estrutura principal de estudo para mim? Para mim, a estrutura principal sempre foi pandeiro, tambor de mão, conga e caixa, né? Caixa, para mim, veio a partir do contato com o música erudita, né? Com a Uhum. Beth Del Grande e com o Tarcha. Então, e aí assim, a única diferença é que assim, na hora de estudar caixa, além de ter exercícios técnicos e repertório escrito, para mim sempre teve as levadas, que é repertório. Então eu estou estudando o Uhum. repertório com as levadas. Então vou estudar maracatu, que levadas de maracatu que eu sei? E aí, para acessar essas levadas, eu não vou estar acessando a partir de coisa escrita. Aí eu vou estar Uhum. acessando a partir da memória. E da memória que não é só a memória auditiva, é a memória corporal também. Então, que levadas de maracatu que eu sei? Aí eu vou estudar essas levadas. Então, tem esse critério de estudar a levada, né? Legal. E assim vou fazendo com os outros instrumentos. E assim, Uhum. tudo que eu desenvolvo com técnica de caixa, quando eu vou estudar zabumba, de alguma forma eu estou trabalhando essa mesma técnica, né? Uhum. Quando eu vou estudar, por exemplo, algum instrumento que tenha mais tamborilar, assim, de dedos, né? De alguma forma, o meu estudo de técnica de mãos me ajuda. Que para mim eu tenho Uhum. mão e aí eu desdobro no dedo, né? Uhum. Nunca desenvolvi demais a coisa dos dedos, apesar de, desde que eu conheci a tábua lá atrás, eu sempre fiquei com aquela coisa, uma hora eu vou conseguir tocar mais tábua, uma hora eu vou conseguir tocar mais tábua. Então eu sempre, sei lá, se eu estou num trânsito em São Paulo, eu falo, caramba, estou embaçando aqui, estou perdendo meu tempo. Aí eu fico estudando isso aqui. Eu fico estudando isso aqui no painel do Ótimo. carro. Aí eu pego, Ótima por exemplo, dica. no volante e fico estudando técnica de frame drum. Sabe assim? Isso Muitas que é vezes, otimização do tempo. Pô, otimização do legal, tempo. legal, Eu falo, não legal. estou perdendo meu tempo, estou estudando técnica. Aham.
De alguma forma, na hora que eu conseguir pegar a tabla, eu vou ter um pouco mais Uhum. de facilidade. E aí, nesse último ano, inclusive, não, nesses últimos meses, na verdade, eu trouxe a tábua para um lugar mais perto de mim. E aí, tem hora Uhum. que eu não estou fazendo nada, aí eu pego a tábua e fico ali tirando ritmos brasileiros na tábua. Então, esse tempo de estudo de técnica no carro Uhum. já me ajuda para essas horas. Ou então ônibus, viagem de turnê, que está horas, assim, putz, perdeu, não dá mais para ler, né? Tá ficando enjoado de tanto ler, aí começa a fazer estudo. Aí trabalha técnica. Aí fico trabalhando em técnica de tamborilar de dedo e tal. Então, assim, esse Fantástico. tripé para mim, mão, conga, né? Pandeiro e caixa, para mim, é o tripé principal. E aí depois tem outros detalhes aí, né? Cachia, eu acho um instrumento fundamental para a gente estudar. Né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, para mim, tem a partir desse critério que eu aprendi na música, com esses professores de música de concerto, né? Uma Uhum. coisa de estudar técnica, separado de estudar repertório. Porque quando você está Sim. estudando técnica, é a relação direta ali entre você, né, o seu corpo e o instrumento. Então uma atenção focada para a relação do corpo com o instrumento. Porque quando Uhum. você vai estudar repertório, quando você vai tocar um ritmo qualquer, né, aí tem uma carga de cultura que vem junto. Tem uma carga de musicalidade que é demandada e que, se você não percebe, se você não tem uma técnica estruturada, quando você vê, você está tocando torto, você se vira assim mesmo, vai ficar musical, você vai se virar, mas aí mais para frente você vai ter problema técnico, Uhum. problema muscular, você vai ter problema em tendões. Né? Sim. Então, estudar técnica é como se fazer a ginástica, fazer a estruturação do seu corpo para aquela prática. E aí, na Uhum. prática, com aquilo estruturado, aí você vai acionar as sensibilidades todas que você precisa acionar na hora de tocar o repertório. Né? E aí, um Uhum. desdobramento da coisa do repertório, para mim, é improvisação. É Sim. buscar a improvisação. É trabalhar polirritmia, trabalhar exercícios de Uhum. polirritmia, né, a partir dos ritmos populares para poder chegar numa capacidade assim de subverter tempo, mesmo esses ritmos sendo danças, né? Tem muitas Uhum. situações que a gente está tocando não para dança. Então dá para você Aham. quebrar tudo, inverter tudo, Sim. deslocar geral, que você não vai derrubar ninguém lá na pista, né? E a gente também tem Uhum. que ter essa consciência. Se eu estou tocando para quem está dançando, eu tenho um diálogo com quem está dançando. Então eu não posso quebrar demais, senão eu vou tirar o pé de quem está dançando ali. Mas se eu estou Uhum. tocando em música que é música mais né, mais com um mergulho profundo na música, né, aí eu acho que eu tenho que ser capaz de quebrar tudo, de subverter, de criar umas imparidades ali, de criar umas emíulas, de criar umas modulações métricas e tal. E aí é o desdobramento, o aprofundamento do estudo individual ali né, de repertório, né, de quebrar mesmo o repertório. Uhum. Sim. Poxa, que fantástico, porque, igual você falou, para ter esse recurso todo aí tem que ter realmente muito estudo para ter esse repertório, né? Não ser pego de surpresa e falar, e agora? É, Até o pessoal brinca, quando você vai fazer algo de improviso, até o improviso você tem que já tá na sua cabeça antes, né? é. Estudar naquele momento ali, fazer a sua técnica, pô, É porque tem várias uma construção que possibilidades. é da vida inteira, né? Porque é você Uhum. conseguir dizer alguma coisa. Porque o Sim. improviso, né, como diz a grande Léa Freire, que é uma grande flautista, compositora, arranjadora, quando ela fala sobre improviso, ela fala, todo mundo improvisa. Você improvisa o tempo todo. Ou Uhum. tudo que você fala, você primeiro escreve, revisa, e aí você lê o que você fala. Não, você improvisa o tempo Uhum. todo. Então, o que Sim. acontece? Por que você improvisa na linguagem oral? Porque você pratica ela. Então, é Sim. um domínio dessa linguagem. Então, para você poder improvisar na linguagem musical, você tem que, na verdade, tocar, 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 falar, contar histórias, Uhum. entendeu? E aí, Uhum. na hora que você vai improvisar, claro, você não vai. O ideal é que você não fique tirando da manga um monte de coisas que você tem decoradas. O ideal é que você Uhum. toque, você diga Sim. o que vem de dentro ali, né? Uhum. E para isso você tem que dominar a linguagem. E Sim. isso, de verdade, é uma construção que demora alguns anos.
E dependendo da Uhum. sua quantidade de prática. Se você não pratica, pode demorar 20 anos, você não vai saber dizer nada. Verdade, com certeza. E acho que nessa prática, né, que você tem dessa vivência, é muito interessante que você falou que foi em vários locais, né, viajou muito, ficou em loco ali vendo a questão de como as pessoas se comportam na dança, no tocar. E eu vejo assim que isso traz um certo respeito até de porque a gente vê muito às vezes na música, hoje em vários sentidos aí da vida, em vários segmentos aí pela internet, todo mundo tá achando muito o que que é certo, o que que é errado, isso é desse jeito. Aí se você, por exemplo, for aqui no norte de Minas, talvez a folia de reis vai ser de um jeito, o congada, aí você vai, né, tem uma similaridade, mas algumas coisas como é oral, foi muita coisa passada oralmente, tiveram algumas adaptações ali pelo Brasil todo, pelo mundo. Então Exato. não pode talvez Exato. encaixar tudo, só isso aqui que é o certo, isso aqui que é o errado, vai ter que ser desse jeito, né? Não, não, não. O que é certo e errado nesse sentido aí, né? Se é assim, primeiro que para você falar, que tem a maioria dessas expressões que a gente tem, quer dizer, muitas expressões brasileiras, elas estão em vários lugares de maneiras diferentes. Quando você Uhum, fala dos reinados de Congo, né, a coisa da coroação do rei e rainha de Congo, né, você tem no Pará até o Rio Grande do Sul. uhum, Né? O próprio o maracatu é um folguedo que tem como base a coroação de um rei uhum, Congo, rei e rainha Congo. Né? Você tem o próprio afoxé, já se diz, eu já li estudos que disseram que no começo o bloco de afoxé tinha rei e rainha. Entende? legal. Então, Uhum, então quando você fala de folia de reis, por exemplo, você tem essa expressão de devoção aos reis magos, né? Aos três reis santos, aos três reis magos, você também uhum, tem do norte do Brasil até o sul. Com o nome de folia de reis, com o nome de reisado, com o nome de reiada. Né? sim. E cada lugar é de um jeito. Agora, mesmo com o mesmo nome, folia de reis, se você pegar São Paulo, que é grande, Minas Gerais, que é enorme, Goiás, né? Você vai Uhum, ter, com esse mesmo nome, várias maneiras de tocar. Então, o que é mais seguro é assim, você conhece a folia de reis do seu bairro, você vai falar, se você vai passar para frente ou alguma coisa, você fala assim, ó, essa aqui é a maneira como se toca a folia de reis no meu bairro. É a folia de uhum, reis do mestre tal, do bairro tal, da cidade tal. Aí você está falando uhum, uma verdade que é correta. Pode acontecer de daqui 2 anos ela ser diferente. Que de repente você está falando uhum, da levada de pandeiro. Aí o cara, de repente, o cara muda, aí o outro vai tocar de outro jeito. Né? uhum, Então, é importante ter uma. Se você quer sempre defender, eu vou sempre falar da congada do meu bairro, você tem que estar próximo dessa congada para você saber as transformações naturais que ela vai estar tendo. Né? uhum, Então, e assim, o que é certo e o que é errado? Então, se você está ensinando uma levada que você está dizendo que é daquela comunidade na época X, você está falando uma verdade. Né? Agora, se você achar que todas as folias têm que ser desse jeito, aí é mentira. Porque são uhum, muitas formas diferentes de tocar. Né? uhum, Agora, outra coisa. Então folia de reis eu tenho que tocar sempre desse jeito. Se você vai tocar lá naquela comunidade, você tem que tocar desse jeito. Na minha opinião. Agora, se você vai tocar num espaço criativo, num espaço urbano, criativo, musical, com preocupações estéticas e tal, você vai tocar do jeito que você quiser. uhum, Você pode ter como referencial aquele jeito de tocar e você vai tocar do jeito que você quiser. sim. Né? A Uhum, menos que a sua performance tenha um objetivo que é tocar igual a folia de reis do bairro tal, da cidade tal. Né? uhum, Porque à medida que você recontextualizou, aí você é livre para tocar do jeito que você quiser. Né? As suas sim. pesquisas, os seus estudos, todos vão estar se misturando ali. Né? Uhum, Agora, uma coisa que eu acho importante, antes que o nosso tempo se esgote, eu deixo de falar uma coisa, que assim, o pandeiro cresceu muito nesses últimos 30 anos, né? Especialmente a partir do Marco Suzano, na minha opinião, né? Uma uhum, pessoa que está ligada ao universo mais da música pop,
tá ligado ao universo de uma música instrumental urbana que teve bastante repercussão, tal. Então, muitas pessoas estão tocando, né, dessa maneira, tendo como referência o Suzano, aliás, que já está se renovando, ele já está tocando pandeiro de outro jeito. Sim, sim. Ele não tem apego. O Suzano é um cara que é livre. Né? Há pouco Sim. tempo eu fiz uma live com ele, né? uma série de lives de bate-papo que eu estou fazendo pelo Centro de Música do Sesc. Vão ter próximas daqui a pouco. Eu teve uma sequência ali que foi com ele. Bicho, ele está tocando uma coisa... Está tocando já com esse dedo por trás aqui. Você está tirando uma outra onda, tal. E às vezes eu vejo ainda pessoas muito apegadas àquela maneira que ele difundiu bastante, de tocar sempre alternado, né? Uhum. Embaixo e em cima. E aí e tem pessoas que eu acho que não precisa ser assim, né? Pessoas que usam isso agora como uma regra absoluta. Eu falo, pera, gente, calma, não precisa ser assim. Tem hora que é bom alternar, tem hora que é bom repetir. Então você vai ver, saiba tocar das duas maneiras, porque que o swing é diferente. Né? Uma levada de baião, por exemplo, tocado assim, né? Com a platinela toda alternada, né? Esse taca, 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 tem um resultado. Quando eu faço é outro resultado, porque eu tenho eu posso acentuar as pontas, ó. É outro swing. Enquanto que é outra pegada, que tem o taca, 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 taca. Aí quando eu toco essa alternada, eu tento pensar na voz das platinelas como se fosse o triângulo. Eu penso... Eu estou acentuando pensando no triângulo. Oh, linda. Quando eu estou pensando nessa, eu penso numa contra-levada na ponta dos dedos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, dependendo das circunstâncias, eu vou tocar uma ou outra. Eu estou tocando numa situação que eu tenho um monte de instrumento, estou mal microfonado, a sutileza não vai ser escutada, eu vou na que for mais fácil para mim. Se eu estou tocando numa situação que eu tenho menos instrumentos, o pandeiro bem microfonado, eu vou tocar naquela que for mais conveniente para mim naquele momento. Assim, se eu quiser, eu repito o polegar para eu poder ter sutileza na ponta dos dedos. E aí busco até um bacalhau. Aqui tem uma levada que eu gosto de fazer que é assim. Eu dou uma espécie de rinchote aqui, ó. Sim, sim. E aí eu só consigo fazer essa cupá se eu estiver tocando repetindo o polegar. Então, se eu tiver um apego absoluto pela coisa da alternância, eu deixo de ter outras experiências. Outra coisa que eu queria comentar, já que eu falei de Folia de Reis, são outras técnicas. Essa técnica aqui, que ela é triangular, né? Ó, tem uma triangulação dos dois braços, né? Os meus braços ficam assim. Essa técnica é uma delas. Sim. Nas tradições populares, eu tenho muitas outras. E no meio das folias de reis, e mesmo do samba de roda do recôncavo baiano, tem uma outra forma de tocar que é paralela, que não é triangular, ela é paralela. E aí eu tenho isso aqui, ó. Sim. Isso aqui. Sim. As mãos ficam paralelas e o meu movimento é assim. E é uma técnica muito ancestral, né? Você vê isso em outros lugares. Você vê isso, por exemplo, em New Orleans. O pandeiro de New Orleans é essa pegada mais assim. Os dois antebraços, né? Eles giram em paralelo, assim. Sim. Isso aqui. Você pega lá em Sergipe, lá em Laranjeiras, onde eu conheci a Sueli, que eu dei um alô logo que eu entrei aqui. Lá tem uma chegança, a chegança Almirante Tamandaré, que eles tocam assim, ó, em pé, assim. Essa técnica de movimento paralelo, mas é...
outra técnica. Então, eu acho Uhum. muito interessante a gente sacar essas outras técnicas. Sim. E, Você vai ver, você vê o pessoal tocando cavalo marinho, já é um cavalo esquenta. marinho, cavalo marinho. É, Né? É outra doideira. parada. Então, eu É. acho bem legal quando eu vejo gente trabalhando criativamente, somando essas influências, entendeu? Uhum. Com soluções ali de técnica de instrumento do pandeiro que, que comunidades pelo Brasil encontraram, entende? Uhum. E Sim. acho, inclusive, interessante porque valoriza essas outras técnicas, porque existe um pandeiro hegemônico, né? Aquele pandeiro que a galera está mais acostumada a tocar, né? Aham. E você vai ter mais referências na televisão, né? Referências na internet, tal. E as Uhum. comunidades tradicionais, às vezes, são influenciadas por essas formas hegemônicas de tocar. E aí Uhum. as formas tradicionais vão sumindo. Uhum. Você imagina o cara que, do recôncavo baiano que estava acostumado a tocar, ou tocar um pandeiro que era feito ali com um arco de genipapo e uma pele de cabrito e as platinelas de latinha cortada. Aí, de repente, não tem mais o genipapo, já não consegue mais a pele, aí o cara vai numa loja de instrumento para comprar o pandeiro. Aí ele chega lá, Uhum. tem uma foto de um pagodeiro com pandeiro assim. Aí já vi essa situação. Assim. De repente o cara fala, meu, eu quero tocar igual esses caras aí. Eu vou comprar um pandeiro igual esse cara, é assim que toca esse pandeiro. Aí o Uhum. cara anula o jeito tradicional, as técnicas, as soluções tradicionais, e vai tocar do jeito que todo mundo toca. Uhum. Então aí a diversidade vai diminuindo, né? E percussão é muito isso que você está falando, né, Ari? Porque você chega num show, em qualquer lugar, tem a bateria ali basicamente montada. Agora, percussão não tem jeito, porque cada um tem o seu set, faz de um jeito, para cada show muda. É, Exato, é muito particular. exato. Isso eu acho que é uma coisa que é uma propriedade da nossa profissão, que eu luto para Uhum. que nunca se perca, entendeu? Uhum. Que a gente, né, é isso, a bateria, o set clássico de bateria, que a gente tem grandes bateristas assim, que usam esse set clássico, né? Tem aí Uhum. outros bateristas também importantes que já adaptam um pouco esse set, de repente tem instrumentos, Sim. outros instrumentos ali agregados, né? O E próprio Alonso faz isso, né? o próprio Douglas Alonso faz isso, É. né? O jeito que ele toca também, Isso, pensando no pandeiro, que ele tem do então, Raed. É. e aí você tem, agora no caso de set de percussão, ou que convencionou se chamar também de percuteria, né? Uhum. Não tem uma regra. E é melhor que não É. tenha, né? Uhum. A gente às vezes aprende, a gente bebe muito da fonte de referências, assim, né? De pessoas que Sim. estão aí no mercado e tal, e muitas vezes você é fã de uma figura, você fala, meu, eu quero tocar igual esse cara. Natural a gente fazer isso. Aí é comum que a gente absorva um pouco dessas referências dessas pessoas, né? Mas é importante também que a gente vá se libertando e falar, meu, qual é o meu som, né? Qual é o meu Uhum. timbre? É Sim. importante que nesse set você tenha diferentes graves, diferentes médios, diferentes agudos. Pele Uhum. animal, pele sintética, né? Madeira, metal. Outros timbres, hoje em dia plásticos, Uhum. sementes, né? Quer dizer, a gente tem um espectro grande de frequências e de timbres, eu acho que é o que a gente precisa ter. Porque em Uhum. muitas situações que a gente vai conduzir um lance que não tem bateria, é importante que a gente tenha um espectro grande. Você tenha como bateria. Você tem Sim. desde um splash até o bumbo, pensando em espectro de frequência, né? E metais de diferentes densidades e peles de diferentes tamanhos, né? Uhum. E na percussão também. É importante a gente ter essa abertura. E quando a gente toca o pandeiro, que a gente também se lembre que a gente tem diferentes vozes tocando ao mesmo tempo. Como eu estava Uhum. tocando agora há pouco aquela levada de baião, então, qual é o comportamento da minha platinela? Eu consigo Sim. manter a platinela e parar a pele? Uhum. Eu consigo manter a pele e parar a platinela?
Tipo, fecho um canal e mantenho o outro, trago de volta, vario um sem variar o outro. Uhum. Essa coisa de você pensar que você está tocando diferentes instrumentos num só, né? Sim, sim. Então o pandeiro tem essa propriedade que é importante a gente ficar esperto, ficar atento, né? Pensar polifonicamente quando a gente está tocando um instrumento. É, e isso que você falou, né? Deu exemplo aí da foto, a pessoa às vezes segurando o pandeiro, fazendo tudo. É, como eu vejo no grupo, tem muitos jovens aí, e pessoal novo chegando, e sempre se bate muito mesmo nessa questão, né? De você ter suas referências, mas encontrar a sua forma de executar. Porque se você pega aquela referência e só quer fazer daquele jeito, a, na questão do seu corpo, né? Não é igual ao outro, a mão não vai ser igual, o jeito que você pega não é igual, nada vai ser igual. Aí a pessoa acaba decepcionando e parando de tocar, e não é ser igual, né? É descobrir, dentro disso tudo que você falou aí, a sua técnica, a sua Exato. forma, estude, faça, né? Tem gente que gosta mais de ficar só na prática, outros na teoria, tem gente que junta os dois. É cada um achando sua forma de estudar, isso aí É. realmente é muito importante para que continue, né? Também a gente continue sem esse desânimo de falar, ah, poxa, eu nunca vou fazer igual a Ari, ele toca um Não, monte de coisa, conhece muita coisa, mas, né? Não tem como fazer. vai construindo a sua história, vai construindo a sua história, né? Eu acho, É, eu acho só importante a gente ir descobrindo o caminho da gente, né? sim. O meu caminho sempre foi, no caso, sempre foi em paralelo a educação musical e a performance. Né? Eu Uhum, sempre tive isso com muita convicção, entendeu? Eu gosto de dar aula, gosto de dar aula. Então eu sempre me dediquei a dar aula. Né? uhum, Eu tenho uma militância em relação à diversidade cultural do Brasil. Isso, uhum, e que eu carrego essa militância no meu papel como educador, no meu papel como músico. Eu sempre procuro levantar essas bandeiras, né? Não que eu uhum, seja purista ou que sim. eu seja tradicionalista, no sentido de que acho que as coisas têm que ficar como no passado. Não. Eu lido com uma tradição, entendo e lido com essa tradição popular, sabendo que ela é dinâmica. Uhum, Os grupos tradicionais estão fazendo live, entendeu? sim. Os grupos tradicionais estão conectados, né? Eles Uhum, sempre atualizam os seus ritos. Tá tudo certo, né? O que eu sim. acho que é importante a gente valorizar esses grupos para que essa diversidade cultural se mantenha, né? Uhum, E, entendi. eu tenho como uma busca para mim mesmo, de identidade minha mesmo, de tentar refinar o meu sotaque de cada um desses idiomas populares, entendeu? Uhum, Para mim, eu tenho isso como busca, entendeu? Então, é assim, no meu estudo de repertório, eu fico ali aprendendo cantigas. Se eu estou estudando o Ijexá, sabe, cantigas de Ijexá lá de diferentes candomblés, porque hoje em dia você acessa isso no não YouTube, no tem muito, Spotify, verdade. você, sabe, vai ouvir, aprende as cantigas, canta junto, entende? Canta, ou Uhum, seja, vai acumulando mais repertório das tradições populares, mas ao mesmo tempo vai também sacando as recriações que os artistas populares fazem. Então você vai uhum, estudar Ijexá, você vai estudar Ijexá lá dos candomblés, dos blocos de afoxé, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, né, do Jerônimo Santana, o grande compositor baiano, né? Então você saber como é que o Gil resolve o Ijexá sem atabaque, sem agogô e sem chequerê, com baixo, guitarra e bateria, né? Então uhum, ele não está tocando explicitamente o Ijexá, mas está lá o Ijexá. Está lá por uhum, quê? Porque ele manja do negócio. Porque sim. ele toca na tradição. E aí ele transpõe isso. Então Uhum, sempre me desafio e sempre incentivo, desafio os alunos e tal a fazer isso. Agora faz do seu jeito, de outro jeito. uhum, Mas o que você carrega dentro dessa sua performance dos elementos da tradição? uhum, Agora sim. inventa em cima livremente, né? Mas procurando observar se você está mantendo aquele sotaque, entende? Né? Sim. E aí aí nesse sentido eu milito e digo sempre, né? Que a gente aprende esses ritmos populares. Aliás,
a gente fazer essa pergunta é importante. Para que a gente estuda os ritmos populares, as danças populares? Para quê? Para você saber, cada vez ter mais na ponta da língua, mais afiado ali, afinado, o seu vocabulário daquele ritmo, o jeito de tocar. Segundo, né, vai ter situação que você vai querer tocar tal e qual a tradição faz. Ok, você vai saber fazer. Tem situação que, de repente, você vai tocar com as pessoas da tradição. Você vai saber fazer. Uhum. Agora, tem um outro momento que você vai estar tocando num ambiente artístico que você pode ligar a chavinha daquele elemento, daquele ritmo que você toca, ou você não liga a chavinha. Uhum. Você também se afasta dele e toca o que você quiser. Naquele momento, todas as chavinhas e todas as suas referências brasileiras e mundiais vão estar se misturando ali num grande liquidificador da sua bagagem. E aí você vai tocar. E aí, quanto mais ritmos brasileiros você toca, mais brasilidades você tem na sua performance. Quanto mais ritmos latino-americanos você toca, mais latinidade americana você vai tocar no seu som. Entende? Sim. Então, a gente toca para a gente saber. A gente estuda essas coisas para a gente ter o domínio e para a gente poder ligar ou desligar as chaves. Para poder tocar música universal, como diz o Hermeto. Né? Sim. E aí eu digo também que a tradição ela tem que servir não para nos amarrar, mas para nos dar fundamento para você saltar, para você pisar firme e saltar. Não para ficar amarrado nela. A menos que eu seja ligado absolutamente numa comunidade. Aí eu tenho que tocar como aquela comunidade toca. Sim. E se eu for renovar alguma coisa, eu vou renovar da mesma maneira que todas as pessoas das comunidades se renovam também, entendeu? Mas é importante a gente saber o papel da gente nisso tudo, né? Sim. Puxa, eu não tenho nem pretensão de esgotar o assunto aqui, porque, né, eu já penso até no próximo bate-papo aí, né? A gente teve um tempo aqui antes né, que acabou caindo, mas já estamos chegando aqui né, dentro como se diz, o combinado aqui do finalzinho, mas é o seguinte, se nesse período de quarentena e tal, né, seus planejamentos, como é que tá? Você está dando aula online? Como é que as pessoas estão te buscando? Né? Como é que tá? Ó, é assim, eu mantenho duas coisas. Assim, nesse meu trabalho de educador, né, nos últimos anos, eu comecei a trabalhar como gestor de educação também. No próprio EMESP, durante alguns anos, eu fui coordenador dos cursos de percussão. E trabalhei também num projeto chamado Fábricas de Cultura, também como consultor programático tal de música do projeto. E desde 2015 eu trabalho como gerente artístico do projeto Guri, que é um projeto grande que tem aqui no estado de São Paulo. Trabalho na gestão dos polos do interior e litoral. Então a gente tem 380 polos de ensino de música, 30 mil alunos, 1000 professores de música. Eu trabalho na sede, trabalho aqui em São Paulo e agora remotamente. Isso é uma coisa que me ocupa uma boa parte do meu tempo. Além disso, eu mantenho alunos particulares, né? Mantenho um grupo, né? Toda quarta-noite é um grupo que a gente fazia uma roda de tambor e agora está uma roda virtual, né? Aliás, eu estou estimulando mais os alunos individuais, assim, porque remotamente, individualmente, a gente se resolve melhor. Ao mesmo tempo, estou dando uns cursos, assim. Eventualmente, tem alguns cursos. Estou dando um curso pelo Brincante, que eu estou vendo a Maria Carolina Tomé, lá de Londrina. Ela está participando desse curso. É um curso que está remoto, mas que está sendo muito legal, que eu estou focando em polirritmias em cima dos ritmos brasileiros. E tem uma coisa muito especial que eu quero destacar aqui, que agora a gente vai ter uma segunda fase dele, que é uma pós-graduação em percussão brasileira. A primeira pós-graduação em percussão brasileira que tem notícia no Brasil. Né? E a gente está fazendo pela Faculdade Santa Marcelina, que é daqui de São Paulo. Uma faculdade muito especial. Né? E esse curso está muito legal. E a gente agora vai abrir matrícula para a segunda turma. E eu reuni uma galera bem interessante, né? nessa turma. Então, eu tenho, por exemplo, o Rafael I. Castro, que é uma grande referência para a gente, porque é um doutor, acabou de defender o doutorado em cima de batucada de escola de samba.
O mestrado dele é em cima de repinique e o doutorado é a batucada de escola de samba, mas o foco do doutorado dele foram os ritmos da diáspora presentes na bateria, além do samba, além do cabumbo. Alô? Deu uma caída aqui, voltou. Deu uma caída? Estava falando da galera. Então, tem o Rafael Castro, tem o Vinícius Barros, que fala de samba urbano e seus mestres. Aí tem o Alisson Bruno, que é um grande percussionista e um ogã da pesada desde antes de nascer. E ele tem um jeito muito especial de ensinar os ritmos afro-brasileiros. Aí tem a Letícia Doreto, que é uma grande professora de movimento, que é ligada ao candomblé também, e que fala da dança afro-brasileira. Aí tem o Roberto Angerosa, que é um grande estudioso de música do norte da África e dos Balcãs, falando sobre as conexões da música do norte da África e dos Balcãs com as músicas brasileiras. Tem a Valéria Zeidan, que é uma grande percussionista que é especialista em frame drums, que fez um mestrado muito especial sobre frame drums, do qual o pandeiro faz, família da qual o pandeiro faz parte. Ela fala dos frame drums da Península Ibérica e do norte da África, né? Aí tem o André Bueno, que fala de Boi do Maranhão e as danças dramáticas. Tem o Erivelto Brandino, que fala de organologia e técnica de percussão e dá aula de improvisação também. Aí tem o Edu Ribeiro, que dá aula de adaptação para bateria de ritmos populares e dá aula de prática de conjunto. A gente tem uma turma bem especial e eu dou 3 disciplinas de ritmos brasileiros. E aí tem o Alberto Iqueda, que é um grande etnomusicólogo, que ele dá uma disciplina também sobre festas, ritos, né, das tradições brasileiras, contextualizando essa musicalidade toda que a gente fala aqui. Fora as palestras especiais, que tem a Magda Pucci, que fala de percussão indígena, Rafael Galante, que fala da diáspora africana, Paulo Dias, que fala de batuques do Sudeste. Então, é um timaço e uma pós bem especial, né? Que legal. Que eu até botaria o link aqui. Será que eu consigo botar um link aqui no comentário? Pode falar aí. Se conseguiu, coloca aqui. Oi. Pode falar. Qual que é o link? Alô? Fala aí. Pode falar que eu coloco aqui. Eu não consigo botar um link. Acho que qual que é? Entrar aqui, se eu apertar o botão aqui para ir para o WhatsApp, aí sai. copiar um link, eu vou sair, né? Vai. Então eu não vou sair, não. Então qual que é o... Nos comentários. Não, beleza. Nos comentários. Tranquilo, então. Depois que a gente terminar aqui, eu boto lá. Eu tô mesmo... Maravilha. A gente agora vai começar a divulgar para poder começar uma segunda turma agora em agosto. Nossa Senhora. Eu tô na correria para divulgação dessa pós. Que lindo. Pô, Ari, só tenho que te agradecer e falar que já fica aqui o convite para o próximo papo, porque nós não esprememos 0,5% do que da sua vivência aí. Brigadão mesmo. Vamos marcar. Oi? Só a gente marcar. Espera um tempinho aí para marcar. Com certeza. Pô, eu queria agradecer demais, admiro muito o seu trabalho, que Deus abençoe cada vez mais sucesso e continue com esse trabalho lindo aí, né? Tanto no social, o seu trabalho com as bandas, o seu pessoal, e fazendo toda a percussão, colocando ela num lugar lindíssimo e ensinando, né? Isso aí é maravilhoso. É isso aí, meu. É isso aí. Eu fico muito agradecido pelo seu convite. Parabenizo você aí pelas iniciativas. Vida longa aí para o seu trabalho. E olha, pessoal, um abração para todo mundo aí. Me procura aqui no Instagram, a gente troca ideia, tá bom? Com certeza, galera. Brigadaço. Vou publicar o link dessa pós e fica esse convite muito especial para vocês conversarem comigo individualmente sobre a pós, tá? Vamos lá, gente. Com certeza. Mestrado, doutorado. Vamos ocupar a academia também, pessoal. Isso aí, pô, maravilha.
Galera, brigadão, vai ficar gravado aqui no IGTV e também a gente coloca no YouTube para quem chegou depois. Muito obrigado a todos que acompanharam. Vocês viram aí, né? Uma aula maravilhosa e a gente vai aproveitando esses momentos, cada dia mais trocando ideia com esses professores, amantes da percussão, da vida, da música, como Ari Colares. Fica com Deus, grande Ari. Valeu, Léo. Um abraço, viu? Você. Valeu, Até galera. mais. Abraços.